Oh, Jesus, nós queremos Te ver, nós queremos se relacionar, nós queremos Te ver em todas as situações dos nossos dias, nós queremos Te encontrar em tudo, Jesus. Nós queremos sentir o Teu toque, nós queremos sentir que é o Senhor movendo todas as coisas e todas as situações. Nós queremos, nós desejamos, Jesus. O que tem em nós, que tem impedido, Senhor, de Te sentir, de Te ver, o que tem nos tornado indiferentes à Tua presença, Jesus. Nós não queremos ser mais um, nós não queremos ser mais um no meio da multidão. Nós queremos ser aqueles que Te tocam, aqueles que Te tocam e de Ti sai virtude. Nós queremos ser aqueles que chegam no meio de uma multidão dispersa e não perde a oportunidade de se relacionar com o Senhor, de tocar, de sentir a Tua presença, de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Nós queremos ser esses. Nós queremos ser esses que o Senhor nota e diz: Ele me tocou diferente, ela me tocou diferente. Nós queremos ser esses que mesmo em um número menor, ser aqueles que se entregam de verdade, que se dobram e se prostram ao Senhor e reconhecem a Sua grandeza e o Seu poder. E nós estamos aqui nessa noite, Jesus, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu poder. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso e o Senhor tem feito coisas maravilhosas nesse tempo. E nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. E nós desejamos a Tua presença, Jesus. A Tua presença, toque em nós. Que o nosso coração esteja aberto para que o Senhor possa entrar. Que a nossa vida esteja aberta para que o Senhor possa entrar. Nós não queremos Te deixar do lado de fora. Entra, Jesus, entra no nosso coração. Entra na nossa vida. Entra aqui nessa igreja, nessa noite. O Senhor é o convidado especial. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós sem o Teu toque? O que seria de nós, Jesus? Jesus, nós podemos Te sentir. Nós podemos Te sentir aqui. Nós podemos sentir a Tua presença. Mas nós podemos sentir que essa noite é uma noite diferente, que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Nós podemos sentir que não há um altar construído por homens. Nós podemos sentir que não há um ambiente construído por nós. Mas é o Senhor que construiu um ambiente aqui nessa noite. É o Senhor que quer nos ministrar aqui nessa noite. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Fala conosco, Jesus. Fala conosco. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu serei sem Ti, Senhor. Oh, Jesus. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu vou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu serei. Nós não temos nada se tivermos o Senhor. Senhor, Jesus. só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu vou. Jesus, o Senhor é tudo. O
Senhor é tudo para nós. Sem a tua presença, o que seria de nós? Ah, Jesus, uma coisa eu te peço nessa noite: não deixe que ninguém saia desse lugar sem sentir o que eu estou sentindo, Senhor. Não deixe que ninguém saia daqui nessa noite sem sentir a tua presença. Ah, Jesus, toca, toca, toca na tua igreja, toca nos teus filhos. Ah. Nada é mais importante do que o Senhor. Nada é mais importante do que o Senhor. Ah, Jesus, 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 Jesus. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva essas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você nem é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque você é morno. E não é nem quente e nem frio. Estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, é com temor, Senhor, que nessa noite eu ministro essa palavra, Jesus. Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, que tudo aquilo que o Senhor quer dizer nessa noite ao nosso coração, aquilo que o Senhor quer nos revelar, Senhor, aos nossos olhos, que nós não temos enxergado diante da nossa condição, que nessa noite o Senhor nos ministre, o Senhor nos leve a outro nível de relacionamento, de intimidade, de conhecimento do Senhor. Ah, Pai, como filhos, como igreja, nos arranca do lugar onde nos prende e nos impede de acessar a Tua presença, de enxergar nossa dependência do Senhor, o quanto nós precisamos, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos miseráveis e nós dependemos de Ti, Jesus. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra, que cada quarta-feira que nós estivermos aqui reunidos seja uma revelação mais poderosa do Teu Espírito a cada um que ministrar aqui, Senhor, mas que os nossos ouvidos e que os nossos olhos
estejam voltados e atentos para o Senhor, ó Pai. Fala conosco, Jesus, nessa noite, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Usa a minha vida, Senhor, mas que o Senhor faça o que tiver que ser feito. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, você pode tomar seu assento. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar aí, irmãos. Eu confesso que tem algumas palavras que a gente vai ministrar que mexe muito com a gente, fala muito com a gente. E essa foi uma das palavras que quando eu comecei a ler, eu já conhecia o texto, mas quando eu comecei a ler, o Senhor ali começou a ministrar o meu coração, encher o meu coração de tanta coisa. E eu começo vendo ali João tendo essa revelação na ilha de Patmos. João era um dos últimos, era o último apóstolo vivo. E João começa a ter ali essa revelação de Cristo, e ele começa a receber essa revelação de um Cristo totalmente diferente daquilo que João tinha visto. João agora está se deparando, se encontrando com Cristo glorificado, com Cristo que já está à direita do Pai, trazendo uma revelação às 7 igrejas da Ásia. E aí ele começa ali a escrever para cada igreja uma revelação que Cristo tinha trazido sobre cada igreja. E quando chega na igreja de Laodiceia, nós começamos a ver que não há nenhum elogio, não há nada dizendo você é boa nisso, você é boa naquilo. E é uma igreja que é chamada para um despertamento, para acordar, porque aquilo que eles estão se assegurando é aquilo que está matando eles. João agora está tendo a revelação e ele leva para essa igreja, e quando nós começamos a falar sobre Laodiceia, nós começamos a entender que uma igreja ela não depende da sua condição financeira, uma cidade não depende da sua condição financeira, que a dependência de um ser humano não é da sua condição financeira, mas é de Cristo. E sempre que Ele quer nos ministrar, sempre que Ele quer falar conosco, Ele pega exatamente aonde a gente está segurando, onde a gente está firme, onde a gente se agarra muitas vezes. E aí quando ele está falando sobre essa igreja, está falando sobre uma igreja que estava numa localização muito rica, muito bem beneficiada das suas riquezas, uma localização ótima, um lugar onde havia muitos comércios. E aí nós começamos a olhar para Laodiceia, e nós não começamos a enxergar a falta, mas nós começamos a enxergar os excessos. Os excessos de tudo aquilo que eles tinham. A gente está bem estruturado, a gente está rico, a gente está tranquilo. Mas aí quando Cristo olha para aquela igreja, ele diz: ei, peraí, vocês acham que estão bem, mas vocês estão mal. Vocês acham que estão bem vestidos, mas na verdade há uma nudez, há uma vergonha sobre essa igreja. Há uma falta de Cristo nessa igreja. E aí nós começamos a olhar e olhamos a carta da igreja. E aí nós olhamos para nós, que nós somos a igreja. E aí quando nós olhamos essa carta, não sei se você consegue fazer essa comparação, mas se você ler essa carta e dizer assim: ao Fabiano, ao Rafael, ao senhor Leão, eu escrevo essa carta. E ali começa a falar sobre os defeitos, sobre aquilo que falta. Mas para eles, irmão, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Não estava faltando nada, estava tudo perfeito. Mas vem uma palavra dizendo totalmente contrário àquilo que eles pensavam. Laodiceia era uma cidade importante, muito rica, fundada 250 anos antes de Cristo. E a sua localização era uma localização muito favorável. Era um lugar de passagem, era como se fosse um centro de uma cidade. Então era um lugar que tinha muitos comércios, era um lugar onde tinha um centro financeiro muito favorável. E aquela igreja tinha muitos membros financeiramente
bem. Então aquela igreja era uma igreja bem estruturada. Pastor, isso tem problema? Não tem, irmão. Tem. Eu tenho um cara que eu admiro muito. Tem tido algumas críticas dele sobre a internet, algumas coisas. Mas a minha admiração por ele continua, que é o André Fernandes. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, o cara vai abrir uma igreja no Alphaville, e eu já até critiquei isso. Mas a gente vê o cara criando um avivamento num lugar onde as pessoas, entre aspas, muitos ali não se vê, não vai pela necessidade. Muitos ali não vai pela necessidade, não vai para a igreja por causa de uma cesta básica, não vai para a igreja para se assegurar em algo, mas vai para a igreja por causa de Jesus. E o cara criou ali um avivamento em Alphaville, criou ali uma igreja no Alphaville, através da unção do Espírito Santo que foi derramada sobre a vida dele, que ele conseguiu ali despertar um povo, uma população, e nós temos visto hoje, para a glória de Deus, muitas igrejas sendo abertas no Alphaville. Uma igreja de um pastor amigo meu, a Paz Church de Barueri, começou agora um trabalho lá no Alphaville, eles vão abrir uma igreja no Alphaville também. E eu acho isso muito lindo, porque eles estão indo num lugar onde muitas pessoas ali podem ter muitas coisas, mas eles não têm Jesus. E sem Jesus nós sabemos que nós não temos nada. Eu não trocaria, meu irmão, nada nessa vida por Jesus. Hoje, pelo conhecimento que eu tenho, pelo relacionamento que eu tenho com Ele, jamais eu trocaria algo por Jesus. E aí nós estamos falando de uma igreja que está fazendo uma troca, que está dando uma prioridade. O problema não é aquilo que você tem, o problema não é você ter muito dinheiro, o problema não é você ter um bom emprego, o problema não é... O problema é aquilo se tornar o seu ídolo, aquilo roubar você de Deus. O problema dessa igreja é que aquilo tinha se tornado o ídolo deles. Que a fortaleza deles já não era mais o Senhor, a fortaleza deles já era aquilo que eles tinham, aonde eles podiam segurar, aonde eles podiam dizer, ei, nós temos isso, nós temos aquilo. Então, por ser uma igreja rica, eles se distanciam de Deus. E aí nós começamos a falar sobre ser crente ou quente, ser frio e ser morno, né? E hoje nós sabemos, o que é quente tem que ser quente, irmão. É ou não é? E o que é frio tem que ser frio. Olha, eu gosto de água com gás. Já tem mais ou menos uns 20 dias que eu estou limpo, sem refrigerante, estou limpo. Tem 20 dias que eu estou nessa guerra e em nome de Jesus eu vou vencer. Eu não estou tomando mais refrigerante, energético também não, só água com gás, um suquinho de vez em quando. Então, estou limpo, irmão, estou largando das drogas. Confessando aqui para vocês que eu estou liberto. Então, quando eu for na sua casa, não me ofereço. Mas eu gosto muito de água com gás. E água com gás quente é ruim. Precisa ser gelada, estupidamente gelada. Eu gosto gelada, tomo gelada com um limãozinho espremido, é ótima. Mas se estiver quente, é ruim. Irmão, dá vontade de vomitar. Você já jantou, irmão? É a Bíblia que está falando isso. É Jesus que está falando isso. Que dá vontade de vomitar. Café frio. Irmão, ninguém merece. A não ser que seja esses cafés que estão inventando aí agora, né? Tipo um milkshake de café, esse negócio geladinho aí, dá para encarar, mas um café, estou falando café original, café, que você coa, igual aquele que está ali atrás. Você põe o pó ali, o melito, o pilão, o 3 corações que você compra, você coloca ali e tal, e aí tá quentinho, você toma, que é uma beleza. Agora, quando tiver frio, tiver morno, meu Deus do céu, quem aguenta? Ninguém aguenta. E aí o Senhor está fazendo essa comparação para essa igreja de uma forma assim, para os caras entenderem rasgado, para entender e não ficar nenhuma dúvida. Porque também ele está falando de uma forma que eles sabiam. A cidade de Laodiceia era uma cidade que não tinha suas fontes próprias. Então, por ela não ter as suas fontes próprias, ela era uma passagem de água. Ela tinha ali algumas passagens de águas pela cidade. Então, ao redor de Laodiceia, tinha uma fonte de água quente. E essa fonte de água quente, quando passava por Laodiceia, passava morna. Já não chegava lá quente. Então o Senhor estava comparando em cima daquilo que eles sabem o que é. Sabe quando a palavra, você fala assim, nossa, parece que alguém contou para o pastor como foi meu dia hoje? Não é, irmão. É Deus falando com você, para de ser incrédulo, para de ser morno, para de ser morna. Irmão, é Deus falando com você, ninguém contou nada para mim, eu não falei com ninguém na igreja, deixa eu ver, eu falei com a Letícia de manhã, e com a pastora, que não está aqui, com a Alice e com a Ana Clara, não estão aqui também.
Fora isso, eu acho que eu não falei com ninguém. Então, às vezes a gente pega algumas coisas e a gente quer achar um meio, um modo de dizer assim, não é Deus que está falando isso. Você imagina para aquela igreja, está recebendo esse confronto assim de frente. Você imagina, irmão, alguém chegar para você e dizer, sabe qual é o problema da sua vida, cara? Sabe qual é o problema da sua vida, Rafa? É que você é morno. Você imagina, irmão? Você desvia na hora da igreja, se um pastor falar isso para você, você troca de igreja se você não tiver maturidade. O Senhor chega para uma igreja e diz, sabe qual é o problema dessa igreja aí, João? Começa a escrever aí. Deixa eu falar para você. É que eles são mornos. É que eles não são quente nem frio, eles são mornos. Dá vontade de vomitar esse povo aí. Você imagina, irmão? Depois você vai estudar mais sobre isso, vai se aprofundar mais sobre isso. Na última quarta-feira nós vamos ter a escola. Mas você imagina Deus olhar para nós e como Deus está olhando para nós hoje, está nos vendo. Se Deus fosse dar um relatório de você, se Jesus fosse dar um relatório de mim, qual era o relatório dele sobre mim e sobre você? Não precisa falar. Fica tranquilo, você não vai precisar falar. Conversa com ele lá. Fala, Senhor, eu estou tão ruim assim, né? Tá tão ruim o negócio assim, Senhor. Tá, né? Então qual o relatório do Senhor sobre nós, como igreja? Falei que a pastora não tinha vindo, ela acabou de chegar. Mas não precisa olhar para trás. Qual o relatório do Senhor sobre nós como igreja? É o relatório de quem aqui, irmão? Não é o relatório de João. É o relatório de Cristo sobre uma igreja. E quando eu olho para essa carta, eu preciso começar a me preocupar e dizer qual é o relatório do Senhor sobre mim, qual é o relatório do Senhor sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço na minha empresa, qual é o relatório do Senhor que eu faço no trânsito, qual é o relatório do Senhor que eu faço na igreja, o que eu faço quando ninguém está vendo, qual é o relatório do Senhor sobre mim. Essa é a nossa preocupação. Ah, meu Deus do céu, não fui para o culto hoje, o que o pastor vai pensar? Não, irmão. Não é sobre isso. Não é sobre ser amigo do evangelho, ou amigo da... Ah, pastor, então não vou vir mais no culto. Não, irmão, calma aí, vamos devagar. Vai devagarzinho aí, não é assim também não. Não é bagunçado assim também não. Mas qual é o relatório do Senhor sobre mim? Quem eu sou? Quando o Senhor olha para mim, Ele está dizendo sobre uma igreja. Ele está dizendo, ó, sobre Laodiceia, é isso aqui. Aí você imagina o Senhor pegar e falar assim, sobre o Eric, é isso aqui, ó. É isso aqui, Eric. Tem coragem de chegar para Deus e falar assim, Senhor, vem aqui. Chegar hoje em casa e fazer essa oração, Senhor, vem aqui. Dentro daquela palavra que foi ministrada, dentro disso que está falando em Apocalipse, capítulo 3 aqui, sobre Laodiceia, sobre as igrejas. Que tipo de igreja que eu sou, Senhor? Fala, não precisa falar para mim, não precisa se expor não, irmão. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo, você não vai precisar se expor aqui. Mas vai lá no seu quarto e faz essa oração. Fala, Senhor, que tipo de igreja que eu sou? Será que eu sou a Laodiceia? Será que eu estou morno, Senhor? Ou será que eu estou pegando fogo? Ou será que eu estou ansiando pelas coisas do Senhor? Será que eu estou desejando? Será que chega quarta-feira, não é sobre um culto, mas eu sei que tem culto, eu desejo estar lá. Por quê? Porque a presença do Senhor está lá. Pastor, também está no meu quarto, mas eu tenho que cultuar, eu tenho que estar na igreja. Então, pastor, eu quero estar na igreja. Não é porque o Senhor vai estar lá, não é porque a Mayla vai estar lá, não é porque a Jéssica vai estar lá. Eu quero estar lá porque Jesus está lá. Quando eu entro no meu quarto e oro sozinho, oro às 4 da manhã, não é para impressionar ninguém que você ora. É para entender que a chama não pode apagar, que você não pode se tornar alguém morno, alguém que finge. Sabe o que é isso? Eu vejo sobre um fingimento, sobre uma igreja fingida, morna. E aí eu não falo sobre hoje eu não falo sobre uma igreja geral. Eu falo sobre nós, sobre cada um, uma responsabilidade pessoal nossa, como igreja. Né? Aquilo que as pessoas têm vontade de beber, de conviver. Você imagina Cristo falando para uma igreja, irmão. Tenho vontade de vomitar vocês. Que negócio doído. Que negócio que, meu Deus do céu. E é isso que ele está falando para a igreja de Laodiceia, e o Senhor fala de uma maneira que eles entendem. Eles falam, poxa vida. Né? Então, Laodiceia, eu quero falar sobre algumas coisas muito rápido.
era um centro financeiro, era uma cidade bem estruturada, era uma cidade que tinha suas finanças estabilizadas. Quando o Senhor fala sobre nudez, para que eles entendam, Laodiceia também era um centro da indústria têxtil. Eles produziam lã e era importado para o mundo inteiro. Então o Senhor fala de uma cidade, você imagina, uma igreja, uma cidade, que é um centro da indústria têxtil, que faz roupas. Mas ele fala, vocês são nus, vocês estão nus. Vocês precisam comprar de mim uma roupa para cobrir a sua nudez. Vocês precisam absorver, vocês precisam comprar de mim. Outra coisa, o Senhor aparece como um mercador, como um vendedor. Né? Diz, não, vocês precisam comprar de mim. O que vocês acham que tem, vocês não têm. Vocês acham que estão bem vestidos, mas estão nus. Vocês acham que estão ricos, mas estão pobres. Olha que negócio doido. Consegue entender isso? É isso que Deus faz com a gente. Irmão. Quando a gente acha que estou bem, deixa comigo, eu resolvo, e a gente vai tomando a frente das coisas, o Senhor fala, ei, vai devagar. Irmão. Vai devagar. Onde que eu entro nisso aí? E aquela igreja estava desse jeito. Uau! Está tudo acontecendo, uau! As contas estão em dia, uau! Não que isso seja errado, não que a igreja tenha que passar necessidade, entenda bem isso. Não estou dizendo que a igreja tem que passar necessidade, tem que fazer rateio para pagar a conta, não, de maneira nenhuma. Uma das coisas que eu disse, que até escandalizou algumas pessoas, eu falei, se eu abrir igreja para vender feijoada, se o Senhor me der uma igreja para vender feijoada, para pagar o aluguel, eu abro um restaurante. Eu não abro uma igreja. Pastor, é pecado fazer uma feijoada para pagar aluguel? Irmão, cada um anda no entendimento que tem. E essa foi a palavra que Deus me deu, para mim. Se tem alguma igreja que faz isso, eu não estou criticando, irmão, entenda bem. Eu estou falando sobre a minha visão de igreja. Se a igreja é do Senhor, quem sustenta é Ele, não sou eu, não é você, não é ninguém. Então não estou falando isso também por uma soberba, de maneira nenhuma. Né? Mas eu falo isso porque se a igreja é do Senhor, Ele sustenta. E a gente vive isso aqui. A gente sempre viveu isso aqui e sempre vai viver em nome de Jesus. Deus abençoando as pessoas abençoando a igreja sendo abençoada e a gente crescendo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é sobre uma soberba, entenda bem, só para ficar bem colocada a minha fala. Eu até, abrindo parênteses aqui, eu até falei com a Bia ontem, o Alan, eles estão para enviar a filha deles para a Argentina, não sei se todos sabem, a Heloísa, ela vai representar o Brasil na Sul-Americana de ginástica. E tem um custo alto, irmão. Inclusive, compre a rifa lá que está sendo divulgada. Plante essa semente na vida deles. Amém? Como igreja. No domingo a gente vai divulgar aqui para a igreja. Não é obrigado comprar, mas para a igreja ajudar, né? Ser bênção na vida das pessoas também e abençoar. E até tinha falado para ela, falei, vamos fazer uma feijoada, um pastel, alguma coisa, para levantar recursos aí, porque não é um valor baixo. Então eles precisam desse recurso também para enviar ela para a Argentina. É um sonho dela. Eu falei, é um sonho nosso como igreja também. Eu creio que todos nós estamos sonhando. Eu sou o torcedor número 1 dela, né? De manhã, quando ela manda para mim, pastor, ela vai se apresentar. Eu mando lá no grupo. Que eu gosto, eu sonho com ela. É uma menina, uma família que a gente ama. Não só eu, creio que cada um de vocês. Amém? Fecha parênteses. Então o Senhor, Ele se apresenta como um vendedor, dizendo, compra de mim, pega de mim. O que é isso? Jesus está falando sobre os valores do reino. Jesus está falando para aquela igreja, eu tenho algo mais precioso do que vocês têm. Vocês podem ter muito dinheiro, vocês podem ter muita coisa, vocês podem ter dom dentro da igreja, vocês podem ter um monte de coisa, mas vocês precisam de mim. Vocês precisam do meu Espírito Santo. Vocês precisam que eu toque em vocês, para que vocês toquem nas pessoas, para que essa igreja volte a viver. Então quando o Senhor está falando sobre vender, é claro que isso é uma ilustração, é uma conversa para que eles entendam. Já que vocês são tão bons assim, vocês precisam comprar de mim. E nós sabemos que aquilo que nós acessamos de Jesus não é sobre dinheiro, não é sobre aquilo que nós temos, não é sobre dom. Não é sobre isso, é sobre o relacionamento. E Jesus está chamando aquela igreja para um relacionamento. Outra coisa, aquela igreja tinha um centro, uma escola de medicina famosíssima,
que fabricava ali 2 ungentos, quase milagrosos, um para os ouvidos e outro para os olhos. E aí o Senhor diz que aquela igreja é miserável, é cega. É o lugar que fabrica, é o lugar que tem ali um colírio praticamente milagroso, mas o Senhor fala, você é cega. Você pode ter todas as ferramentas na sua mão, você pode ter tudo na sua mão, mas você ainda não me enxergou em tudo isso. Sabe qual é a nossa maior dificuldade, irmão? Sabe quando nós vamos entrar no maior caos da nossa vida? É quando nós não conseguimos enxergar mais o Senhor. Ainda que nós estejamos bem, ainda que nós estejamos ruim, enquanto você enxergar que Ele está no negócio, você está tranquilo. Mas quando você deixar de enxergar, aí nós estamos enrolados. Você está enrolado. Ah, tudo isso aqui que eu conquistei, tudo isso aqui que eu trabalhei para ter, tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui, essa casa, essa mansão, esse carro, né, esse condomínio aqui de luxo que eu moro, esse sítio, é tudo meu. Eu trabalhei para ter. É meu. A gente não enxerga, fala, o Senhor me deu saúde, o Senhor me prosperou, o Senhor me abençoou. E da mesma forma, quando a gente está passando por uma situação ruim, o Senhor, eu sempre uso o testemunho da Mari, né? Eu não estou com câncer, eu vou passar por esse processo e eu vou ser curada, porque o Senhor está comigo. Agora, se você enxerga o câncer maior do que o Senhor, se você enxerga a doença maior que o Senhor, se você enxerga a falência, se você enxerga as coisas ruins maior do que Deus, irmão, é o seu gigante que vai vencer você. E aquela igreja estava enxergando o que ela tinha como seu suporte, como tudo que ela precisava para seguir adiante. E o Senhor vem e diz, ei, peraí, vocês são mornos, vocês são cegos, vocês são miseráveis. Irmão, você está entendendo que é isso? É um confronto, é Deus vindo na contramão, é aquela igreja indo para um lado e o Senhor vindo na contramão e batendo de frente dizendo, volta, volta que não é nada disso que vocês estão pensando. E quando o Senhor olha para mim, e quando o Senhor olha para você, que tipo de igreja que Ele vê? Que tipo de igreja o Senhor tem encontrado em nós? A igreja que tem buscado os valores do reino, que tem buscado a cada dia aquilo que o Senhor tem, se aperfeiçoar nele. Eu não estou falando sobre uma igreja perfeita, mas eu estou falando sobre uma igreja que não aceita ser morna. Uma igreja que não aceita ser morna. Então o Senhor está falando, não tem problema. Você quer ver dificuldade, é você evangelizar alguém morno. Alguém frio, é mais tranquilo. Você vai evangelizar o cara fala assim, realmente, eu estou precisando de Deus, eu preciso de Deus no meu casamento, eu preciso de Deus sobre a minha vida e tal. Agora vai evangelizar alguém morno, alguém que, não, estou bem, está tranquilo, né? Eu não estou indo na igreja, mas estou de boa, está tudo tranquilo, emprego está bem, casamento está bem, família está bem, né? Então você vê que a visão de quem é morno, o que o Senhor está falando sobre quem é morno, porque a visão de quem é morno é que está no meio, irmão. Está se apegando àquilo que ele pode apalpar, está se apegando àquilo que ele tem. Quem é frio até entende que precisa, mas ainda está na frieza. Mas quem é morno entende que já chegou aonde tem que chegar. Entende que já tem o que tem que ter. Que já passou porque tem que passar. Está numa zona de conforto. Está na mornidão. Sabe quando você senta num lugar e você fala, Jesus, deixa eu ficar todos os dias nesse lugar. Sabe quando você entra num lugar e você senta e quer ficar ali? Sabe, eu lembro que uma vez a gente viajou para um resort e ali você era, até a água que servia na taça. Aqui na igreja não está diferente, né? Até a água que você pedia vinha na taça, o garçom, aquele atendimento e tal. Jesus, não me tira daqui mais não. Mas aquilo é zona de conforto, irmão. E nós fomos chamados para ir para a batalha, para a guerra, para avançar, para cada dia mais crescer, e nesse crescimento entender que a nossa dependência é dele. E o Senhor está falando para uma igreja que não entendeu, que aquela zona de conforto era o lugar ideal para eles. E o Senhor vem e diz, ei,
Esse lugar não é ideal, esse lugar é prejudicial para vocês. Vocês precisam entender que vocês têm que sair desse lugar para vir para um lugar onde há coisas mais preciosas, há coisas mais valiosas do que você tem. E aí o Senhor está falando sobre valores do reino. Águas termais, eu já falei aqui, Laodiceia era uma cidade que não possuía o abastecimento próprio. E por ali passavam as águas de outras cidades, e ali passavam águas mornas. Eu já tive uma experiência dessa, não sei se já foi em Águas de Lindóia. Alguém já foi? Em Águas de Lindóia, já viu lá as águas? Já a fonte que tem na entrada da cidade, que é uma água bem geladinha, bem gostosa. Sai gelada mesmo a água, irmão. É a coisa mais linda, gostosa. Não é fria, é gelada. Né? Em Olímpia também tem as águas termais, né? Que ali a água sai quente, né? É uma coisa de Deus, tem como você entender aquilo. Sai quente a água, não tem aquecedor, não tem nada, né? São cidades, algumas cidades são vulcânicas, então a água sai quente, 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 coisa mais linda. Então o Senhor está falando sobre isso, sobre uma igreja que não se decidiu. Porque quem é morno não se decidiu ainda, uma igreja que está morna, ela não se decidiu. O que você é? Não, estou quente, estou frio, não, estou morno. Não, irmão, ou você é quente ou você é frio. Morno não dá para ser. Ou a gente é crente, ou a gente mergulha de vez em tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ou a gente se entrega naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, ou a gente fica vivendo uma vida que nunca decide. Você está entendendo? Tem coisas que ninguém vai decidir por você. Tem coisas que você tem que decidir. Tem coisa que é você e Deus, irmão. Não tem como, não tem pastor. Não que você não tenha que respeitar um pastor, não que você não tenha que respeitar uma autoridade, uma liderança, alguém que você tenha um respeito, uma referência como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Não que você não possa consultar alguém, mas a decisão é sua. A decisão é minha. De que forma que eu vou viver diante do Senhor? A decisão daquela igreja, o convite daquela igreja era para aquela igreja. Não era para ninguém. As outras igrejas o Senhor abordou de uma forma diferente. Mas a igreja de Laodiceia, o Senhor deu o diagnóstico da igreja. Diz, olha, o diagnóstico de vocês é esse. Vocês são mortos. E vocês precisam ser transformados. O que eu sempre amo e o que eu sempre vejo em Deus é que Ele sempre nos dá uma oportunidade de transformação e de mudança. Deus nunca age com a gente sem abrir uma porta e dizer, olha, você está no erro, esse caminho não é para você, isso aqui não vai te fazer bem, mas tem aquela porta ali. Você quer entrar por ela? Está entendendo? Você quer entrar por ela? Só que aqui, quando a gente começa a ver essa passagem, a gente vê o Senhor dizendo assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. E vou cear com ele. Irmão, sabe o que é isso? É uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. Eu não sei se você entende isso aqui, porque está fácil para entender. Jesus está batendo na porta da igreja, irmão. Abre a porta para Jesus entrar, e Leão. A porta está fechada aí. O Espírito Santo quer entrar, brincadeira, pode ficar sentado. Jesus está do lado de fora da igreja, irmão. Mas dentro dessa igreja está tendo culto? Tá. Dentro dessa igreja está tendo pregação? Tá. Dentro dessa igreja tem membro? Tem. Dentro dessa igreja tem oferta? Tem dízimo? Tem. Tem um som bom? Tem. Mas o que não tem? Não tem Jesus. A igreja morna. A igreja que deixou Jesus do lado de fora. E aí o que eu sempre olho para Jesus e ele não aceita te perder, ele não aceita me perder. Sabe por que ele insiste com essa igreja? Porque ele não aceita nos perder. Jesus não aceita te perder. E Jesus não quer que você viva de qualquer jeito. Tem algumas coisas que são muito simples. Eu não posso viver de qualquer jeito. Com Deus que é perfeito. Com Deus que faz tudo perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E quando Deus entra na minha vida, Ele vai fazer algo bagunçado porque é da minha vida e tem que ser bagunçado. Não, irmão. Ele olha para aquela igreja e diz, vamos organizar as coisas aqui. Vamos tacar fogo no negócio.
Vocês querem sair dessa mornidão? Eu tenho a solução. Jesus nunca vai dizer uma palavra para você. Jesus nunca vai deixar você com um ponto de interrogação dizendo: o que eu faço agora? Não, irmão, ele sempre tem a resposta. Ele sempre tem a resposta. Ele tinha a resposta para essa igreja, ele tinha a solução. Deixa eu dizer uma coisa para você, agora para você. Quando você for criticar alguém, quando você for confrontar alguém, tenha a resposta para a solução. Não deixe a pessoa com um ponto de interrogação. Ah, pastor, esses fios aqui tá feio, pastor. Essa bateria aqui, pastor, precisa fazer isso, precisa arrumar aquilo. Tá, e aí? Como que a gente vai fazer isso? Por onde que a gente começa? Quando Jesus começa a conversar, começa a dar essa revelação para João, na ilha de Patmos, ele fala: João, essa igreja, escreve a igreja de Laodiceia. E aí João começa a escrever. E aí nós começamos a ver, a partir do capítulo 14 até, a partir do capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. E aí João começa a escrever. E aí João para um momento, aí o Senhor diz: João, agora eu vou falar o que eles têm que fazer. Então, irmão, quem anda com Jesus não anda perdido. Pastor, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Como que eu começo? Primeiro, a sua queda para Jesus nunca é o ponto final. Nunca é o ponto final. Muito pelo contrário, é o ponto de partida para uma nova história. Isso a graça disponibilizou para nós. Então essa igreja, Jesus estava dizendo para ela: ó, até aqui o voo de vocês foi muito baixo. Agora eu vou dar uma direção para que vocês voem mais alto. E para que esse voo de vocês traga vocês até a mim. Mas eu quero conduzir as coisas. Eu quero ser o piloto do negócio. Então como que Jesus vai fazer isso? Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu assumo o controle, eu derramo o Espírito Santo sobre a igreja, eu começo a dar visão a vocês, eu gero um avivamento sobre essa igreja, e aquela igreja morna de Laodiceia passa a viver um avivamento, se a porta se abrir. E na minha vida, pastor, é do mesmo jeito. Pastor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Deixa Jesus entrar, irmão, no negócio. Deixa ele abre a porta e fala: Jesus, entra. Vamos fazer um ato profético aqui. Vamos lá. Vai, abre aí a porta. Fala: Jesus, entra. Jesus, entra. Tá entendendo? Pastor, é simples assim. Vai ter uns processos aí, tá? Essa parte aí você vai viver na prática. Na teoria a gente vai falando aqui, na prática você vai viver alguns processos. Ah, Jesus está no barco, tudo vai bem. Vai nada, irmão. Vai ter tempestade, vai ter hora que você vai dizer: eu vou morrer. Vai nada, vai morrer nada. Vai morrer nada, fica tranquilo. Jesus vai acalmar a tempestade. E aquela igreja recebe uma mensagem de que Jesus precisava entrar. Jesus precisava entrar. Pastor, o que eu preciso na minha vida nessa noite? Jesus precisa entrar. Jesus precisa entrar e transformar aquilo que você muitas vezes acha que já está transformado, aquilo que você acha que já está bom, aquilo que você acha que você já está tudo arrumadinho, está nada. Às vezes a gente fala para Jesus: Jesus, a minha bagunça está toda arrumada já. Está nada, irmão. Deixa Jesus entrar. Aquela igreja tinha assumido a cara da cidade. Em vez de influenciarem a cidade, eles eram influenciados pela cidade. Eu lembro que tinha um pastor amigo meu que ele falava que a gente não pode ser crente chuchu. Aí ele sempre pregava e falava: não pode ser crente chuchu e tal. E aí um dia eu perguntei para ele, ele falou: porque chuchu, ele pega gosto de tudo que é cozinhado com ele. Você já viu? Chuchu, não sei se você gosta. Eu não gosto de chuchu, irmão. Quem gosta de chuchu aqui, diga amém.
Ah, tem gente que gosta de chuchu, glória a Deus. Minha mãe gostava muito de chuchu. Então, você cozinhar chuchu com carne, chuchu vai pegar o gosto da carne e assim por diante. E aquela igreja tinha pegado o gosto das coisas. Ela tinha perdido o gosto de Cristo. E ela começou a pegar o gosto daquilo que ela podia acessar. E hoje, infelizmente, muitas igrejas têm pegado o gosto daquilo que ela pode acessar. Esses dias eu disse para um pastor, eu falei, cara, eu não levo político na minha igreja. Eu não coloco político em cima do altar. Se for um político na igreja, eu até apresento ele, mas ele do lugar dele e eu lá do altar. Eu não misturo as coisas, mas eu oro pelos políticos, eu oro pela nação. Mas eu não misturo as coisas. E isso é, como eu disse, quem faz, faz. Quem não faz, sabe por que faz. E é dessa forma. Aquela igreja tinha pegado gosto. Tudo aquilo que era bom, porque não é ruim, e eu quero reforçar, não é errado uma igreja prosperar, entenda isso, a igreja tem que prosperar. Muito pelo contrário, eu acho que a igreja não tem que ser um lugar que você entre, tem uma cadeira quebrada, tem uma parede toda suja, tem um monte de coisa desarrumado, fora do lugar. A nossa igreja ainda não é uma igreja perfeita, mas em nome de Jesus, cada vez mais nós vamos melhorar ela. Falando isso em estrutura, isso não é errado. Mas o que nós precisamos entender é que isso não é o mais importante. Pastor, eu cantei bem, não importa, irmão. Você colocou Jesus na frente de tudo. Você derramou aquilo que Jesus pediu para você derramar naquela noite. Eu lembro que um tempo eu me cobrava muito. Nossa, como foi a pregação hoje? Jesus fez, tá bom. Jesus falou o que ele tinha que falar através da minha vida, amém. Se um gostou, já tá bom. Se um chorou, já tá bom, né? Se a palavra já tocou o coração de alguém, já tá ótimo. Eu creio que dentro dessa série nós vamos ser muito ministrados. O Senhor tem muitas coisas para falar sobre para a nossa vida. Amém? Eu nunca consigo pregar tudo. Quero ir aqui para o final. Primeiro, aquela igreja era uma igreja morna, uma igreja autossuficiente e uma igreja com uma guerra de ego. Uma igreja morna, uma igreja autossuficiente e uma igreja que tinha uma guerra de ego. Precisava defender, precisava dizer quem ela era. Deixa eu dizer para você, irmão. Elias, quando está passando, a mulher disse, eu vejo que vai ali um homem de Deus. Ela não fala que conversou com Elias. Ela fala que viu um homem de Deus passar por ali. Nós, como igreja, não precisamos defender quem nós somos. Mas nós precisamos mostrar quem nós somos. Em Cristo Jesus. A igreja de Laodiceia, ela recebe uma carta para um despertamento, não para um julgamento. Antes do Senhor fazer qualquer julgamento, sempre Ele vai liberar uma palavra para um despertamento. Então nós estamos nesse tempo, um tempo de despertamento. Da onde você precisa sair e aonde você tem que chegar. Isso nós precisamos entender. Da onde aquela igreja precisava sair e aonde aquela igreja tinha que chegar. É a direção que Jesus dá para ela. Aconselho, versículo 18, que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Amém? Quero que você se coloque de pé. Se você pode, aplauda ao Senhor. Parece loucura, irmão. Mas eu andava com o irmão,
Parece loucura. Mas ele nunca entrava numa casa sem ele dizer assim: a paz do Senhor seja nesse lar, que Jesus entre comigo. Toda casa que eu entrava com ele, ele falava isso. Toda casa que ele entrava, ele falava isso. A mensagem que fica para nós nessa noite é: não deixe Jesus do lado de fora. Não deixe Jesus do lado de fora. Pastor, Jesus entra. Jesus, vem comigo. Jesus, hoje eu vou trabalhar, entra no carro. Jesus, parece loucura essas coisas, irmão. E realmente é loucura. Se você não crê, é loucura. E aí Jesus diz para aquela igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu vou entrar. Está ouvindo, irmão? Está ouvindo ele bater na porta? Está ouvindo ele querendo entrar na sua vida em algumas situações e você dizendo: não, eu resolvo, deixa comigo. Não, eu já sei como fazer. Deixa ele gerar uma transformação em você. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração assim. Jesus está aí dentro, você convidou ele para entrar.